Hoje nós vamos falar do passo a passo da poda programada de ciclo para o café arábica. E no final vamos falar das principais vantagens que esse sistema traz para a cultura do café arábica. Para iniciar a poda programada de ciclo no café arábica, o produtor tem que observar o índice de produtividade dessa lavoura. Quando ela já se encontra numa idade bem avançada e a produtividade da lavoura já é muito baixa, então essa lavoura ela tem que se interferir com o sistema de poda. Nesse caso, para a poda programada de ciclo, a gente teria que fazer a recepa. A recepa ela ocorre então logo após a última colheita do ciclo. É feito o corte na transversal a uma altura de 35 a 40 centímetros de altura do solo e posteriormente, entre 60 a 90 dias, vai haver a brotação e aí o produtor tem que fazer a definição do número de brotos que ele vai deixar por planta. O produtor tem que observar o espaçamento que ele tem da lavoura. Nesse manejo, nós estamos recomendando de no mínimo 8.000 hastes por hectare e no máximo de 12.000 hastes por hectare. Então, por exemplo, num espaçamento de 2,5 por 1, que o produtor tem 4.000 plantas por hectare, ele deixaria 2 galhos, ele ia obter 8.000 hastes. Se ele deixar 3, ele vai obter 12.000 hastes por hectare. Então, após a recepa, aos 90 dias mais ou menos, o produtor faz a seleção desses 2 ou 3 brotos de acordo com o vigor dos brotos. Ou seja, os melhores brotos são deixados ao redor da planta, observando que o produtor não pode deixar o broto muito próximo ao corte. Ele deve deixar sempre uns 5 centímetros abaixo do corte, para que não haja o deslocamento desse broto. Um ano após a recepa, esses brotos já estão definidos e aí vai haver a condução. Ele possivelmente vai ter que fazer mais 1 ou 2 desbrotas naquele ano. E agora, preparando essa planta já para o ano seguinte, seria conduzir esses 3 brotos para a produção já do ano seguinte. Após a primeira colheita, ele vai ter que fazer a limpeza de saia, do bacheiro ou dos ramos produtivos. Esses ramos produtivos, eles são retirados toda vez que esse ramo completa em torno de 70% da carga produtiva para o ano. Você retirando esses ramos produtivos, que já aconteceram a produção dele do ano, vai haver um crescimento na parte do ápice das plantas. E essas plantas vão ficando sempre mais vigorosas. Essa limpeza, ela varia mais ou menos de ano para ano, em torno de 40 a 50 centímetros. E o produtor, no caso, vai fazer todos os anos sucessivamente. Ou seja, ele iniciou após a primeira colheita, então vai fazer a segunda, terceira, quarta e aproximadamente até a quinta, sexta colheita, que seria o momento de renovação dessa poda, seria o momento de fazer a poda programada. Como que ele define, então, o momento de fazer a poda programada? Ele observa a lavoura, observa a carga pendente dessa lavoura. Se essa carga pendente ela já está diminuindo, então está indicando que está no momento de fazer a intervenção. Se ele tiver que fazer a intervenção, então, se ele tem uma planta com 3 galhos, ele vai retirar 2 galhos. E esse galho que ele vai ter que deixar, esse galho vai ter que ser o galho mais aberto e o galho que tenha maior quantidade de folhas, porque, respectivamente, a quantidade de folhas está relacionada com a produção. 60 a 90 dias após esse corte, vai vir a brotação e vai fazer a seleção novamente. Vai deixar os 3 brotos mais vigorosos ao redor da planta. E também ele vai ter esse um galho que ele deixou. No ano seguinte, esse galho que estava velho, ele é feita a colheita dele e aí esse galho é retirado. É importante lembrar que esse um galho que foi deixado, ele representa de 30% a 40% de produção para o ano na propriedade.
um valor expressivo para o produtor. No ano seguinte, essa brotação já está com 1 ano de idade e vai ter novamente a primeira produção de renovação da poda programada de ciclo. Após essa brotação emitir a primeira colheita, tiver a primeira colheita, novamente vai se fazer a limpeza. E assim continua o ciclo sucessivamente. Já para lavouras que vão ser implantadas, o produtor deve fazer o vergamento dessas plantas com 100 a 120 dias e 40 a 60 dias após, novos brotos eles vão começar a aparecer. O produtor vai fazer a seleção do número de brotos que ele queira e aí ele dá a condução dessas plantas, no caso na condução das hastes, conduzindo com 2, 3 ou 4 hastes de acordo com o espaçamento. Posterior a isso, ele vai dar a sequência do manejo anteriormente falado para a poda programada de ciclo. Outra situação que o produtor pode fazer é a condução do corte da ápice principal, que a planta vai emitir 2 brotos. São inúmeras as vantagens que a gente observou depois que começou a adotar essa tecnologia. Uma delas é a facilidade de colheita, entendeu? Há um maior rendimento de colheita por saco, por dia, por indivíduo. E você diminui o custo dessa colheita em 50%. Rapaz, essa poda nos ajudou muito, uma certa economia aí na colheita, né, a colheita manual. O safista acaba preferindo para ele colher essa lavoura com podada, desramada, né? A produção fica mais na parte de cima, os galhos mais abertos, então facilita muito. E o produtor, na hora de colher, tem um rendimento muito alto nessa colheita. A outra vantagem é a uniformidade da florada. Por conseguinte, o maior número de cafés maduros, o maior número de cafés cerejas, fazendo com que você, no processamento do café, tanto o cereja natural ou o cereja descascado, você consiga uma quantidade muito maior. Em consequência disso, você consegue preços melhores. Outra vantagem também é o aumento de produtividade que essa lavoura proporcionou em 5 colheitas, com 28% na média que conseguimos nessas lavouras conduzidas com a poda no café arábica. A outra vantagem é que você elimina a safra zero. Você nunca vai ter safra zero, entendeu? Você está sempre colhendo café. E quando você faz a poda que deixa só uma haste, por exemplo, o que fica, dá para você pagar a colheita e ainda sobra. O produtor, mesmo que ele tenha uma produção menor, mas ele continua tendo a sua produção, em torno de 30% a 40% da sua capacidade. É uma grande vantagem para o sistema, além de eliminar morte de plantas e menor morte de raízes nas plantas. Então, a eliminação da safra zero nesse sistema é uma grande vantagem para o café arábica. Então, a gente, através do Incapé, né, fomos fazer uma visita em Baixo Guandu, e aí a gente trouxe para cá essa ideia de implantar aqui também, né? Aí, então, a gente fez a recepa drástica embaixo e conduziu com 2 hastes, para que aqui o café é 2 por 1 espaçamento, para a gente chegar a 10.000 hastes por hectare. E aí começou a condução, primeiro ano, fez a desbrota direitinho e continuou. Em 2016 foi a primeira safra, a gente colheu, deu 40 sacas por hectare, e aí pegamos e fizemos a primeira limpeza. Tiramos a barra embaixo. E aí depois, 2017, já foi a segunda safra que a gente colheu 60 sacas por hectare. E aí a gente tirou mais um pouquinho. E agora, 2018, a próxima safra, e a gente está caminhando aí para umas 100 sacas por hectare também. E aí continuando assim que se trabalha, que ajeitou muito mais para a gente colher, a mão de obra é mais fácil a mão de obra para colher e mais quantidade de café cereja descascado, né? Que chegamos a produzir aqui no ano passado, descascar 90% e ter 90% de cereja descascado. Então a gente acredita que esse sistema de manejo da poda programada de ciclo para o café arábica
vai ser de grande valia para os agricultores, principalmente os pequenos agricultores e produtores da região de montanha, e acreditamos que possa ter uma grande revolução nesse manejo e na cultura do café arábica para a região do Espírito Santo.